esse sarau, essa sala de bate-papo, ela está aberta, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, é só pedir o microfone, até para sair na gravação e para que todo mundo possa ouvir, né? Então, fiquem totalmente à vontade. E o Aguinaldo, queria ouvir um pouquinho do Aguinaldo sobre esse tema, sobre essas ideias que foram desenvolvidas até então, um pouquinho da sua visão. Pois é, depois de tudo que foi falado aqui, é difícil acrescentar alguma coisa, mas eu queria pegar um gancho nesse termo engajamento. Esse termo engajamento ganhou muita força com a questão do marketing digital, né? Porque é um desafio engajar pessoas em alguma coisa. E eu penso que tudo está em torno da síndrome ou da questão do ovo e do bacon, né? Qual é a diferença do ovo e do bacon no café da manhã? A diferença é que a galinha está envolvida no café e o porco está comprometido. A questão é onde tudo começa. Quem é que está engajado nisso? Então, o que fazer, como fazer, por onde ir, qual é o problema? Então, por exemplo, nós temos aí mais de 200 quilômetros, não sei, talvez quase 300 quilômetros de ciclovia em São Paulo. Talvez nós pudéssemos sair aqui e trocar nossos carros pelas bicicletas, e já seria um grande passo. Então, aonde é que tudo começa? Esse é o ponto, é no indivíduo, não tem como não ser. E aí eu quero pegar um gancho aqui no que o professor Pérez falou sobre a questão da cultura organizacional, que eu acho que é o ponto que está por trás de tudo isso. Eu penso que a questão da sustentabilidade não ocupa um espaço suficiente ainda na preocupação diária de todo mundo, seja do empresário, seja da liderança, seja do consumidor. Ela não tem um espaço tão grande como desenvolver um produto que faça sucesso. Então, ele não tem um espaço tão grande. E na cultura organizacional, a gente pode encontrar muito isso. A Atlas publicou um livro há algum tempo, que cometo aqui o pecado de não lembrar o nome da autora, mas o livro é chamado Feitiço das Organizações. E lá tem uma questão bem interessante, porque um ex-funcionário do Banco do Brasil ganhou na justiça o direito de continuar usando o banheiro do banco depois de ser demitido. Tamanho o envolvimento dele. Um cozinheiro da Embraer, ao assinar a rescisão, ele pediu para que a moça acelerasse o processo de rescisão, porque ele precisava voltar para a cozinha para terminar a janta que ele estava fazendo. Tamanho envolvimento, o que a organização causa, o tamanho envolvimento que isso promove. E o que é transmitido nisso? O que é colocado como preocupação? O que é colocado como essência? E tudo começa lá, evidentemente, na liderança. E como é que se forma a liderança? A questão é que numa dinâmica em que não se tem uma preocupação, você forja uma liderança que não se preocupa, outra que não se preocupa, outra que não se preocupa. Enfim, são várias linhas que se abriram aqui. Onde é que nós vamos parar com tudo isso, né? O tema é cultura organizacional e liderança. Então, eu penso que é o espaço que a sustentabilidade ocupa na preocupação das pessoas e dos gestores empresariais. Isso é que vai desencadear uma série de coisas lá na frente. E não só o marketing lá na frente, pegar o produto e achar, puxa, isso aqui tem um viés bacana, dá para a gente pôr um selinho, ganhar um pouquinho mais aí no preço e fazer um marketing aí como uma empresa preocupada. Não é isso, ele tem que ter um espaço maior na cabeça de quem desenvolve tudo isso. Muito obrigado. Bom, nós temos uma pergunta. Vamos passar? Luan? Boa noite. A gente tem agora uma situação. Agora deu valor, hein? Nós temos recentemente aí o caso das sacolas nos supermercados, né? O produto, a pessoa compra o produto e aí está no caso de se paga ou não paga a sacola. Isso talvez ajuda no processo de logística reversa, talvez como reciclar o seu produto, orgânico ou não orgânico, mas veio isso como um fator compulsório. O cliente, o consumidor, ele tem que pagar, ou senão ele paga uma multa por isso. Isso não prejudica a imagem da sustentabilidade? Posso ajudar porque no Duro nós somos fornecedores da matéria-prima que faz sacolas, né? Eu acho que esse é um bom tema, porque é polêmico. E eu acho que a sustentabilidade, acho que tem que ser um pouco polêmica mesmo. Então, se me permitem, antes de você falar, só porque em Portugal todos os sacos se pagam e aqueles que são biodegradáveis pagam-se. Você vai ao supermercado e tem que pagar o saco. Mas aquele saco mais forte, que custa mais a desfazer-se,
não é pago. E você pode oferecer. E então aí você pode explicar um pouco... Ok, então vamos por partes. Primeiro, eu acho que é extremamente importante analisar qual é a alternativa mais sustentável. De novo, é melhor você fazer a compra naquela sacolinha tipo camiseta para depois você jogar o lixo? É melhor você levar uma sacola de algodão? É melhor você levar uma sacola de papel? Daquelas que vão... de plástico, daquelas que vão, como essa, mais durável, várias vezes, você consegue ir e voltar? Alguém sabe o que é mais sustentável? Alguém estudou isso? Nós decidimos estudar. Tem uma técnica chamada avaliação de ciclo de vida, que permite analisar todos os impactos em cada etapa de produção, uso e descarte, e analisamos para diversos cenários de uso do consumidor. E esses cenários foram: a pessoa vai uma vez para o mercado apenas e compra por mês e compra a sua cesta básica, ou vai uma vez por semana e compra uma cesta básica toda uma semana, porque tem uma família maior, ou vai lá, compra de vez em quando, compra um pouquinho, ou seja, vários cenários. E a conclusão para essa pergunta, o que é mais sustentável, pasmem vocês, não é a conclusão que todo mundo esperaria, ou que todo mundo está achando que eu vou dizer. No duro, a sustentabilidade depende, literalmente, desses cenários. Se você vai pouco ao supermercado, aquela sacola que vira saco de lixo, ela já foi uma vez utilizada, portanto, ela teve um ciclo mais longo de utilidade. Então, basta ir, se você vai uma vez só, você comprou o seu supermercado, descarta aquela sacola do lixo, aquilo é o mais sustentável que você pode fazer. Se você vai muitas vezes ao supermercado, você vai acabar levando muita sacola de lixo para casa e aquela sacola vai sobrar. Portanto, de vez em quando é bom usar sacolas retornáveis. Mas, entre todas as retornáveis, a melhor é de plástico. Então, essa questão é muito importante, é necessário analisar com parcimônia e se ter a pergunta na cabeça, o que seria mais sustentável antes de tomar um partido. E eu acho que esses estudos servem para isso. Com relação a cobrar ou não cobrar, eu, sinceramente, acho que a cobrança depende da sociedade em si. Eu entendo que isso é uma decisão, principalmente do próprio supermercado, que eu acho que eles têm que... e o governo tem que ajudar de alguma forma para ver o que para aquela sociedade é mais relevante. Sem dúvida, nós caminhamos para um momento onde a economia precisa ser inserida na sustentabilidade, ou fortalecida na sustentabilidade. Porque aqui foi dito que, muitas vezes, o que é mais sustentável custa mais caro. Mas, na verdade, é que a insustentabilidade não é paga. Literalmente é isso. E o nome disso é externalidade, ou seja, na economia. Ou seja, as pessoas, nós todos, não pagamos por aquilo que o ambiente recebe como impacto. Não pagamos, nós não pagamos. Ou seja, a água é poluída e nós não pagamos. O resíduo sólido é colocado no lixo e nós pagamos muito pouquinho, não o suficiente para recuperar o solo. Temos emissões atmosféricas e provocamos o gás de efeito estufa e não pagamos por isso, e aí provocamos a mudança climática. É impagável. Ou seja, nós não pagamos as externalidades. Então, de alguma forma, o ambiente econômico tem que ser considerado. Porém, especificamente nessa questão da sacola, que estamos discutindo agora no momento, eu acho que você traz muito bem um ponto. Nós já pagamos sacolas. Literalmente, nós já pagamos sacolas. De alguma forma, isso estava no custo do supermercado e já será repassado no preço. Agora, esse instrumento de pagar ou não pagar, eu acho que tem que ser melhor discutido em cada nível da sociedade neste momento. Eu só queria fazer uma complementação aqui na pergunta do Luan, porque eu achei isso muito interessante, essa coisa da sacola reciclável, que é essa talvez mais resistente e tal, que dá uma imagem positiva para uma empresa que está se preocupando com isso. Então, eu observei que um grande varejista no Brasil, que trabalha com essas sacolas, eu fui olhar direitinho a sacola, estava escrito assim, Made in China. Eu falei, eu achei que o nosso lixo que estava sendo reciclado, eu achei que era o nosso, não que eu descarte o planeta, mas é uma preocupação local, né? E estava lá, Made in China, quer dizer, é uma sacola que tem um envolvimento de custo mais barato lá fora. Então eu compro lá fora a sacola e ponho aqui dentro, e o nosso lixo fica aqui dentro mesmo.
né? Eu achei isso muito interessante e poucas pessoas observam isso, né? De ver ali na sacolinha reciclável, que vem da China. A sacola reciclada é de lá, não o nosso. Bom, eu queria, antes de passar, só queria registrar a presença do Marcos Cobra, né, que também veio engrandecer o nosso evento. O tema é sustentabilidade, cultura organizacional, e como somos de marketing, não podemos deixar de entrar um pouquinho nessa esfera. De fato, eu poderia fazer uma pergunta para você? De fato, a sustentabilidade cria esse brilho na marca, na imagem organizacional? Realmente, o consumidor, no momento que ele vai comprar um produto e ele tem produtos parecidos, preços parecidos, formas de distribuição também parecida, se ele leva em consideração, do ponto de vista mercadológico, se ele leva em consideração esse apelo da marca, esse brilho que a marca tem com a aproximação de sustentabilidade. Obrigado pela presença, desde já, é um enorme prazer de você estar aqui conosco, abrilhantando ainda mais, junto com os outros, o nosso evento. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o grupo. É muito saudável essa plateia, né? Poder interagir com o autor, porque quando a gente escreve, a gente fica fechado, né? E, de repente, é importante a gente conhecer quem está lendo os nossos livros, né? Mas eu acho que existem aí alguns pontos importantes. A marca tem um valor muito grande construído ao longo dos anos. Muitas marcas têm um valor inestimável, que não é só o aspecto da tangibilidade daquilo que se pode, hoje, através da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, anotar o balanço e quanto que essas marcas realmente contribuem. Mas eu acho que é muito importante hoje a gente entender que muitas marcas estão correndo o risco de um desgaste em função do mau uso de um produto que não está sendo bem orientado para consumo. Muitas vezes não é o que contém o produto, às vezes é a embalagem. A coisa mais chata que tem é quando você tenta abrir um produto pela terceira, quarta vez e não consegue. Ou corta o dedo quando vai abrir uma lata de manteiga e não consegue puxar a tampa. Eu acho que existem algumas coisas de sustentabilidade muito importantes. O Pérez acompanhou, o ano passado, a gente esteve na iminência de assumir uma Secretaria de Turismo em Campos Jordão, por uma indicação, eu não pude por outras razões, mas um dos aspectos críticos para a cidade de Campos Jordão, que é uma cidade de preservação ambiental e que tem um lixo de 30 a 40 toneladas diários que precisa ser levado para o Vale do Paraíba, porque não tem um aterro sanitário, nem pode ter em Campos Jordão. E o prefeito Frederico nos disse: professor, o que a gente arrecada de IPTU não paga a conta. Então, o que a gente produz de lixo nesse país é uma coisa fora de controle e é uma coisa que leva a gente a uma repensar de quanto desperdício nós produzimos. Esse lixo, se coletado seletivamente, teria um custo mais baixo, porque as latas, o material que pudesse ser reciclado, não teria que descer a Serra da Mantiqueira até o Vale do Paraíba, percorrer 70, 80 quilômetros até um aterro sanitário. Então, a gente percebe que existem muitas cidades no Brasil que estão ameaçadas por uma poluição fora de controle. Nós temos aqui em São Paulo um problema hídrico porque nós jogamos esgoto no rio Tamanduateí, no rio Pinheiros, rio Tietê, no rio Anhangabaú, que passa embaixo do Anhangabaú, e uma série de outros rios que são canalizados ali no centro diretamente para esgoto. Então, eu acho que está na hora o país acordar. Eu acho que a grave crise hídrica, que está apenas no início, seja um despertar para que as pessoas se conscientizem de que cada um de nós tem uma responsabilidade social. E não é só uma questão de valorizar a vida, de valorizar os aspectos econômicos e sociais. Eu acho que existe aí
um respeito ao planeta que não está sendo feito. Nós produzimos muito carbono. Na Europa, hoje, para você comprar um carro, você tem que demonstrar a cota de carbono que você tem direito, não nessa condição aleatória que todo mundo aqui consome tudo com absoluta irresponsabilidade. Eu acho que existe aí um aspecto social, um aspecto econômico, um aspecto político e, acima de tudo, um problema de consciência. Eu acho que falta uma consciência individual de cada um de nós. Mas, enfim, não quero aqui polemizar e nem é o objetivo de cumprimentar isso. Me lembra uma frase do escritor Guilherme Figueiredo, irmão do João Batista Figueiredo, que foi presidente no regime militar. Ele dizia assim: chato é o sujeito que, quando se encontra, pergunta como ele vai, ele explica. Obrigado, professor. Nós temos uma pergunta. Quem... Oi. Se possível, direciona a pergunta para alguns, né? Vai para o autor, nesse caso. Ah, então tá bom. Foi citado pelo professor o tripé sustentável, que os franceses usam como os P's. Então, a sustentabilidade financeira, a de natureza, meio ambiente, que foi citado muito, mas também tem a social, que é das pessoas. Hoje, cada vez mais eu vejo na cultura organizacional a valorização disso. Então, às vezes, horizontalizar a estrutura, dar mais acesso, como o exemplo das linhas aéreas, onde foi necessário ele ir para o chão da estrutura para entender quais são realmente os problemas. Hoje você tem as empresas de sistema B, não sei quem está familiarizado, mas que busca esse equilíbrio nas três colunas das mídias sociais. Então, além da briga nas mídias sociais pelo que realmente é sustentável, cada vez mais você tem o que é aceitável socialmente. Então, você tem muitas vezes mulheres brigando por como elas são representadas, ou negros, ou qualquer outra classe que briga muito e cada vez tem ganhado mais voz com isso. Eu quero saber exatamente isso, no livro, principalmente, como a cultura organizacional tem alterado e tem focado mais nessa sustentabilidade social das pessoas, como você fortalece a pessoa, você acaba fortalecendo o mercado e, assim, os produtos e as empresas que fazem parte dela. É isso. Se não ficou claro... Não, eu entendi. A sustentabilidade, como nós já definimos, é a forma inteligente de fazer alguma coisa. Certo? Nós falamos dos sacos plásticos, tudo. Isso está sendo uma polêmica. Eu viajo bastante e cada um adota um sistema diferente. Eu só fui uma vez para Portugal, né? Mas os outros, por exemplo, supermercados, às vezes você leva, o pessoal já conscientemente não usa sacola plástica e já leva a sacola dele, entendeu? Então, essas coisas é comportamental. Certo? É comportamental. E a pessoa tem que incorporar. Eu vou chegar no que você... Eu preciso fazer uma introdução no assunto. Que nem o caso do abraço, né? Tem um vídeo no YouTube que fala sobre o abraço. Por exemplo, se eu chegar aqui e quiser abraçar vocês sem conhecer, você não vai querer me abraçar. Porque é uma coisa que não está no nosso comportamento abraçar quem você não conhece, entendeu? Então, quando se fala, na verdade, da cultura organizacional, das pessoas que estão ali trabalhando, certo? Elas precisam ter o conhecimento e a consciência daquilo que tem que ser feito, justamente para que se atinja, né, as metas com sustentabilidade. A gente pode entrar, para explicar melhor esse assunto, é bom ir para a logística, né? Então, nós temos a logística integrada, que é de ponta a ponta, né? No caso, a Natura, para fazer essa sustentabilidade, logicamente, ela opera conceitos de logísticas. Essa que é a verdade, certo? E eles mantêm com razoável acerto, ou até muito bom acerto, a logística reversa.
para todos esses assuntos, entendeu? Então, eu admiro muito a Natura, como que ela trabalha e a forma como que é feito esse trabalho logístico. Eu acho que esse assunto ele fica melhor explicado dentro da logística, porque você se referiu à forma de atendimento, como é que ele chega lá, como é que ele resolve, como que os funcionários, na verdade, têm esse comportamento de resolver, mas isso está dentro da logística. E, logicamente, a cultura organizacional ela tem que ser sustentável para que a logística seja eficaz.